Você frequentemente sente aquela sensação de aperto, pressão, peso ou dor no peito? Sabia que isso pode ser angina? Um grave problema cardíaco que necessita de cuidados e muita atenção. Mas, para nos falar tudo sobre esse tema, eu e você, vamos receber aqui nos estúdios do Saúde e Fé, ela que é médica cardiologista, a doutora Ana Gabriela Caldas. Doutora Ana Gabriela, bom dia! Bem-vinda, doutora. Bom dia. Que alegria recebê-la. recebê-la. Obrigada pelo convite mais uma vez. Agradeço Doutora, de coração. Angina é o mesmo que infarto ou não? Não, existe uma tem diferença, né? Ambas produzem dores. Sim. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Vamos falar então sobre isso? Vamos falar. Tem muita gente que sofre de angina? Tem. Meu Deus do céu, Infelizmente, tem gente. muita gente. Problema cardíaco. Então, olha, você mesmo que está preparando o seu almocinho, gostoso que vai sair. Então, preste atenção, aumente o volume da TV para você não perder nenhuma explicação aqui da doutora Ana Gabriela. Doutora, por favor, sente-se. A nossa médica já está aqui, gente, nossa médica cardiologista, e aceitou o nosso convite para falar sobre angina. Então, vamos tentar definir, doutora, o que é uma angina? Então, basicamente a angina é o sintoma, como você perguntou, né? A diferença entre a angina e o infarto. A angina é a dor, né? A angina em si não é uma doença. Não é uma doença, exato. É um estágio. O estágio da doença, exatamente, nesse ponto que eu queria chegar. Tá. A angina e o infarto são evoluções, etapas diferentes de uma mesma doença, que é a doença aterosclerótica do coração, ou a doença coronariana, ou seja, aquela doença que atinge as nossas artérias do coração, as coronárias por dentro, né? Mas a angina em si é o sintoma. A angina é a dor no peito que o paciente sente. O infarto já vai ser quando essa dor já evoluiu para uma obstrução efetiva da artéria coronária e daí já vem toda aquela, desencadeia uma série de outras complicações, né? Já pode gerar arritmia e vários outros estágios. Então, infarto, doutora, assim, quando já houve a obstrução, o entupimento, na linguagem popular, de uma artéria, o infarto, aí já houve entupimento. Exatamente. A angina é um sinal de alerta que está se caminhando para lá. Exatamente. Olha É só. um estágio inicial, né? Então, assim, o ideal é que a gente intervenha, né? Faça o diagnóstico e faça todos os tratamentos quando ainda é apenas a angina, né? Para a gente não deixar isso evoluir para o infarto. O infarto é o problema agudo, né? Quando aquela artéria obstrui abruptamente e o paciente tem que parar no pronto-socorro, na emergência, né? Tem que fazer todos aqueles procedimentos, cateterismo, angioplastia ou até mesmo cirurgia e tudo mais. Então, o infarto, basicamente, é o evento agudo. A angina é o sintoma que leva nós médicos a pensarmos que o paciente pode ter já alguma das coronárias sendo obstruída aí por a placa de gordura. Tem algum fator de risco, ou seja, qualquer pessoa pode ter um episódio de angina, doutora? Ou tem alguns fatores de risco já que pessoas que têm essa tendência, essa propensão de ter de angina para o infarto? Exatamente, assim, os fatores de risco são os mesmos para as duas coisas, né? Que são aqueles fatores de risco que até a gente já conversou aqui no programa, né? A hipertensão arterial, que é a pressão alta, o colesterol elevado, o próprio diabetes, o tabagismo, tudo isso são fatores de risco que vão levar ao paciente desenvolver a angina e, num estágio mais avançado, até o infarto. Eu posso só ter uma angina e da angina regredir e não ter mais nada? Ou toda angina, consequentemente, me leva a um episódio de infarto, doutora? Não. A angina, ela pode ficar só nisso mesmo, só na dor, né? Como eu falei, são todas etapas do mesmo processo, que a gente chama de doença aterosclerótica do coração ou doença arterial coronariana, né? Então, assim, o paciente pode ter essa doença e apenas a manifestação com a angina, mas a gente intervindo no tempo certo, fazendo o diagnóstico correto, fazendo o tratamento correto, a gente impede que o paciente evolua para um infarto. Por isso que na cardiologia a gente preza tanto pela prevenção, né? Porque o infarto já é o evento agudo. O paciente chegou no pronto-socorro infartando, a gente já vai ter que tomar todas as medidas. O paciente que chega pra gente com angina, geralmente é um paciente lá no consultório ainda, né? Então é um paciente que a gente ainda consegue fazer uma série de intervenções para evitar que ele tenha um infarto. Então é como se a angina fosse a etapa anterior ao infarto. Por isso, assim, praticamente todo paciente que tem infarto teve a angina. Entendi. Mas todo paciente que tem angina não necessariamente vai ter um infarto. Nós já aprendemos aqui com a doutora, em outras ocasiões, assim, que quando a pessoa está tendo um infarto, tem alguns sinais específicos. A senhora vai me corrigir. Ou seja, quando a pessoa tem uma dor no peito que irradia para o braço, etc., aí já é
o infarto. A angina também é essa dor no peito do lado, nos braços, ou tem assim uma característica específica? Não, é isso mesmo, assim, a angina é a manifestação clínica do infarto, vamos dizer assim, né? Então, o que a pessoa sente quando está infartando é a angina, é justamente esse sintoma da dor no peito, né? O infarto mesmo, na medicina, a gente classifica como que a gente sabe que um paciente que está sentindo dor está só anginando ou está infartando efetivamente. Isso através de exames de sangue, eletrocardiograma e etc, né? Mas, assim, o sintoma do paciente infartando também é a angina, que é essa dor no peito, como você comentou. Doutora Ana, o fato de, porque a gente sabe que fazer um exercício meio pesado pode doer o peito, o tórax, ou seja, gases provocam dores também, etc. Problemas estomacais provocam dores. Ou seja, como diferenciar essa dor de angina e de uma outra dor, por exemplo, a pessoa está com um problema no estômago, porque parece que é bem aqui entre aquilo que a gente fala, boca do estômago, né, doutora, que é essa dor, não é? Exatamente, Existe o que a gente chama da angina típica, que é aquela angina clássica, né, que assim, até o leigo mesmo fala, ixi, esse paciente está infartando, né? Se alguém do lado reclama, a pessoa pensa, ixi, deve ser infarto, deve ser angina. Mas existem algumas manifestações atípicas, como o senhor comentou. Então, assim, a angina clássica mesmo é aquela dor nessa região mais para a esquerda do tórax, né? Então, não é tão aqui no meio, pode até ser no meio, mas mais para a região esquerda, que a gente chama de precórdio, né? É uma dor basicamente em aperto ou em queimação ou em peso, né? O paciente sente, parece que um elefante está pisando no seu tórax. Tem paciente que relata assim. Ou é aquela sensação de aperto mesmo, parece ter alguma coisa oprimindo, comprimindo ali, ou mesmo a queimação, né? Essa dor, usualmente, ela vai se irradiar aqui para o braço, geralmente o braço esquerdo é o mais comum. Mesmo na angina? Mesmo na angina, isso pode acontecer, isso. E alguns sintomas, por exemplo, enjoo, náuseas, vômitos associados junto com essa dor no peito. Então, essa localização com essas características e sempre que isso for desencadeado, principalmente pelo esforço, seja o esforço físico ou o estresse emocional, né? Isso a gente chama da angina típica, tendo essas características, essa localização, essas características e sendo desencadeada ou por estresse emocional ou estresse físico. A senhora falou assim, introduziu uma palavrinha chamada estresse, ou seja, uma pessoa que vive, né, uma situação estressante no dia a dia, aquela pressão. Essa situação que de repente não tem nada a ver com a questão do coração físico, pode levar, doutor, desencadear um processo assim? Pode sim. Uau. É muito comum os pacientes chegarem ao pronto-socorro justamente referindo isso. Ah, eu tive uma discussão em casa, eu tive algum problema no trabalho, passei por algum estresse e foi daí que começou a dor. Então, isso já alerta a gente como médico também de saber que essa dor foi iniciada ou por um estresse emocional, como a gente vem falando, ou um esforço físico, por exemplo. Ah, eu fui subir uma ladeira, um morro que eu não estava acostumado, depois que eu cheguei lá em cima que comecei a sentir. Entendi. Então, isso é a angina típica. Mas realmente tem os sintomas mais atípicos, como que você perguntou. Então, aquela queimação, na verdade é mais na boca do estômago do que daqui no peito. Às vezes é só uma falta de ar, não tem dor no peito, é só um cansaço, uma falta de ar. Isso tudo a gente também já tem que pensar em alguma coisa do coração. Vamos mostrar algumas fotos, doutora? Eu quero convidar a senhora aqui. Enquanto a gente chega ali na nossa tela virtual aqui, é mais comum em mulheres, homens, um problema de gente grande, criança pode ter também? Como é que é? Não, mais na vida adulta mesmo, né? Infelizmente, cada vez mais cedo, né? E daí muda um pouquinho. Geralmente, homens acima dos 55 anos e mulheres acima dos 65. A mulher, depois da menopausa, nesse período do climatério que a gente chama, ela fica mais propensa às doenças cardiovasculares, né? O homem é um pouquinho mais cedo. Tem um fator hormonal também presente? Tem um aí, fator doutora? hormonal presente, exatamente. Então essa foto aqui, doutora, né, a pessoa está com a mãozinha bem no coração. Exatamente. Aí. Essa foto é o que representa bastante pra gente essa angina de peito ou angina pectoris, né? Em medicina isso tem até um nome que a gente chama de, na propedêutica, quando a gente está estudando lá os sinais e sintomas de cada doença, se chama sinal de Levine. Então o paciente que chega pra gente com essa mãozinha aqui no peito, pra gente já leva a pensar que pode ser alguma coisa relacionada à doença do coração. Então, geralmente nesse lado aqui mais esquerdo do tórax, ou no meio, ou mais para o lado esquerdo. Do lado direito já seria uma manifestação não muito comum. Ou seja, a pessoa coloca a mãozinha, mas tem uns que, eu vi outras fotos, que a pessoa parece que está segurando a carne aí, está com a mão tensa também, porque... Ou seja, o quadro é Exatamente. Um Às vezes intenso. ele vem com um punho fechado, né? Que é o sinal de Levine clássico, esse punho fechado aqui próximo ao tórax, a gente já tem que, se o paciente chega assim no pronto-socorro, já diz muita coisa assim pra gente, médico. Doutora Ana, pode aparecer do nada ou tem assim uma
pré-angina, né? Tem alguma coisa, ou seja, lateja, dá aquelas pontadas antes, daí para, depois de novo, como é que é, doutor? Um sinal de alerta prévio aí. Geralmente é súbito, né? E desencadeado por algum estresse, como isso que a gente comentou. Ou estresse emocional ou estresse físico de ter feito um esforço físico acentuado, né? O que acontece com alguns pacientes é, por exemplo, é o que a gente chama de angina em crescendo, né? Do latim. Então, assim, o paciente antigamente ele só tinha essa dor quando ele subia uma escada, quando ele fazia, né? Fui correr para pegar um ônibus, fez um esforço mais acentuado, aí ele sentia. Só que isso vai progredindo de tal forma que ele começa a ter essa dor para cada vez menos esforços. Então, assim, começa aos grandes esforços e depois até para tomar banho, trocar de roupa, ele já começa a ter a dor. Então, isso pode ir progredindo, né? A pessoa fica ofegante, a pessoa fica aquela sensação de falta de ar, Exato. Vai respirar, dói, isso tudo, né? Exato, fica mais limitado, né? A pessoa vai se autolimitando, porque antes ela conseguia fazer mais coisas e agora faz menos, porque não consegue mesmo. Qualquer movimento já dói o peito. E aqui, doutor, é um processo aí de entupimento aí. Isso, aqui é o que em última instância vai levar ao infarto agudo do miocárdio. Então a angina, por que ela acontece, né? Geralmente esses pacientes com angina, como a gente comentou ali, são pacientes ou que fumam, ou pacientes hipertensos, ou pacientes diabéticos, ou pacientes com colesterol alto. Então são pacientes que já têm algum grau de obstrução das artérias. E a angina, o que acontece é quando há essa dificuldade do sangue passar. Isso aqui representa o sangue, né? Isso, aqui são as hemácias, né, tentando passar por uma obstrução, que é essa parte amarela, que seria a placa de gordura, ou ateroma, né? Então, essa dificuldade do sangue passar é que faz doer, porque o que acontece? Os nossos vasos sanguíneos, as coronárias, que levam sangue, oxigênio e nutriente para o músculo cardíaco. Se não está chegando sangue, oxigênio e nutrientes, o músculo sofre e é isso que causa dor no peito. Ou seja, o coração continua bombando, o sangue não passa, e aí vai ter o que provoca a dor, exato. Por isso que o estresse emocional ou o estresse físico geralmente são que desencadeiam, né? Porque se você está sob estresse, o coração está num movimento ali mais acelerado, né? Então, geralmente é por isso que desencadeia a dor. Às vezes em repouso o paciente não tem nada, mas ao fazer algum esforço ou passar por algum estresse, aí começa a sentir a dor. Aqui, doutora, a gente então tem que evitar esse aparecimento. Isso aqui Exato. não é diretamente na artéria, isso aqui é na camada, né? Não é diretamente. A gente chama na camada íntima da artéria, que é a camada mais interna dos nossos vasos sanguíneos, né? Então, aqui está representando a artéria coronária, né, que é o nosso vaso sanguíneo. Essa camadinha aqui vermelha que a gente está vendo é a camada mais interna. Essas são as nossas células do sangue tentando passar e elas estão sofrendo essa obstrução causada por essa placa de gordura que está representada em amarelo. Que não está diretamente na artéria. Tem uma camada que reveste isso aqui, ela está por baixo. Né, exatamente, doutora? exatamente. Porque senão isso que poderia, se estivesse junto com o sangue, poderia entupir, ou seja, entope, mas poderia ter uma trombose lá. Então, exato, que é o infarto, nada mais é do que o infarto. Então, quando a placa está só ali quietinha, vamos dizer assim, está ocupando espaço, mas ela não está fazendo nada, ela só obstrui, dificulta a passagem do sangue. O problema do infarto é que essa placa, como você comentou, a placa ela tem uma capa fibrótica que a gente comenta, o próprio organismo ele dá um jeito de conter aquela gordura ali. Só que se por algum motivo essa capa fibrótica se rompe, essa placa de gordura vai sair daqui dessa capinha e vai embolizar, que a gente fala, ela vai para outro, exatamente, ela vai para outro lugar. E se ela fechar alguma região aqui do coração, aí que o sangue é obstruído de uma vez. Por isso que o infarto ele é um evento mais catastrófico, né? Uma coisa de uma hora para outra que acontece. A angina, acontece essa dor que o paciente já tem algum grau de obstrução, mas ainda não obstruiu completamente e nem desgarrou esse trombo, vamos dizer assim. Mais uma outra foto aí, diretor? Aqui, doutor, então, o que é? Aqui é mostrando esse exame é uma foto de um exame que se chama cateterismo, né? É o exame justamente que olha as artérias por dentro, né? Então, aquela foto ilustrativa que a gente viu na imagem anterior, agora a gente está vendo por dentro. Aí nós estamos dentro do coração, doutor? Isso, exatamente. Então, assim, o coração não vai dar para ver muito bem porque é um exame de contraste, né? De raio-x. Ele está grandão. Que a gente está vendo, Então, assim, o coração, ele está todo aqui em branco que a gente não está enxergando. Mas as nossas artérias, a gente tem 3 artérias principais no coração. Né? A gente chama de árvore coronariana porque é como se fosse uma árvore mesmo. A gente tem a parte mais calibrosa, que a gente chama de tronco, como se fosse o tronco de uma árvore mesmo, e a gente tem 3 ramos principais. Uma artéria, que é essa daqui, provavelmente da imagem, que é a descendente anterior, ou seja, ela vai para a parte anterior do coração. A gente tem uma artéria que faz uma volta no coração, que é a circunflexa, e a gente tem uma outra artéria que não dá para ver nessa imagem, que vem aqui e irriga a parte direita do coração.
Cada artéria dessas são as principais, porque são as mais calibrosas, mas cada uma delas vocês observam que ela dá pequenos raminhos, né? Então, a importância do infarto, quando ele acontece, a gente vê que assim, se for num ramo mais distal que a gente fala, ou seja, se acontecer uma obstrução aqui, só essa parte do músculo cardíaco que vai sofrer. Que não recebe, agora, né? se for aqui, se for no tronco, é cada vez pior. Então, entendeu? o cateterismo é um líquido que se coloca para aí o coração bombear e faz esse contraste todo aí, doutora. O cateterismo ele serve justamente para a gente ver as artérias por dentro. Então, o médico, que é o hemodinamicista, que faz esse procedimento, ele introduz um catéter, seja pelo nosso punho ou pela virilha. Esse catéter vai até a artéria aorta, que é a principal artéria do corpo, que sai diretamente do coração. E quando ele injeta esse líquido, que a gente chama de contraste, ela fica assim pretinha, né? Porque daí contrasta com o raio-x e ela fica assim pretinha e a gente consegue observar. Por exemplo, nesse caso, a princípio não tem nenhuma obstrução, né? Aqui a gente está vendo, mas é a outra. Nessa imagem a gente não consegue ver. Por isso que ele faz várias projeções para ver o coração cada hora de um ângulo, assim, né? Agora, se, por exemplo, tivesse uma obstrução aqui, a gente só ia ver o C preto até aqui. Daqui para cá estaria branco, porque é uma placa de gordura obstruindo. Aí, bom, os procedimentos stand, etc. Exatamente. Né? Aí a gente acha a obstrução. Angina. Para quem está chegando agora, recapitular. Então, angina é a dor no peito, né? É o sintoma inicial de um infarto. Como a gente falou no outro bloco, o paciente que infartou, provavelmente ele sentiu a angina antes desse infarto. Mas nem todo paciente que tem angina vai evoluir para um infarto, pelo contrário. Essa é a nossa missão como cardiologista, evitar que o paciente tenha um infarto a longo prazo. Quando a gente fala de mialgia, né? Mi é músculo, algia é dor. A palavra angina, né? Angina também traduz por dor, doutora? Ou seja, Sim, veia, dor, o que é? Traduz por dor, mas dor. A angina, esse prefixo anjo, né, tem a ver com vasos. Então, a angina é relacionado à dor causada pela obstrução de um vaso, né? No caso do coração, as artérias coronárias, né? A mialgia a gente usa para falar de dor de qualquer outro músculo. Como fibromialgia. Exato, o músculo do braço, da perna, mas quando é a dor no peito, a gente chama de angina, que é a dor do músculo cardíaco, né? Olha só. Doutora, as pessoas assim estão interessadas no tema de hoje, estão participando, mandaram suas perguntas e olha só, o povo fala aqui com a gente. Vamos lá. O Roberto Silva, de Pindamonhangaba. Bom dia, Roberto. Que bom que você está conosco, aprendendo aqui no Saúde e Fé sobre angina. Roberto, bom dia, Frei. Doutora, posso estar sentindo dor no peito causada por angina há um ano sem tratamento? Ou já teria evoluído para o infarto, doutora? Aí, essa é a sensação do Roberto aí. Na verdade, Roberto, isso até pode acontecer. Dependendo do grau dessa angina, às vezes é aquilo que a gente comentou, ainda está num estágio muito inicial da doença coronária, né? Então, às vezes você tem uma obstrução ali muito leve, que de vez em quando você faz um exercício mais acentuado, essa dor aparece e tudo mais, por isso que ainda, mesmo após um ano, ainda não deu nenhum problema. Mas, às vezes, os pacientes têm, assim, um mês de angina e já evolui para um infarto. Então, é muito variável, assim. Eu acho que se você já está há um ano sem tratamento, precisa começar a tratar logo, né? Porque senão pode evoluir, tá? E a Pietra Salvador, de Taubaté, São Paulo. Bom dia, Pietra. Deus abençoe a senhora. Que bom que você está conosco aqui acompanhando. A angina pode levar ao infarto do miocárdio ao subir um declive, por exemplo, doutora? Pode, com certeza, Pietra, é isso que a gente comentou no começo, né? Assim, geralmente o infarto, ele é precedido pelos sintomas de angina, pelo sintoma de dor no peito. E realmente, assim, subir um declive, né, fazer um esforço mais intenso, é justamente o esforço que desencadeia a ruptura dessa placa, por exemplo, e fazer com que ela vire aí um infarto. Então, por pode isso, sim. A necessidade de um exercício, de uma atividade física para não deixar, porque quem já faz e pratica, doutora, tira isso de letra. Exatamente, né, tá condicionando o coração, né? A atividade física, por que ela é tão boa? Ela ajuda a melhorar a contração e o relaxamento do coração. O coração, ele é um músculo como qualquer outro. Claro que é um músculo um pouco mais nobre, vamos dizer assim, que é o miocárdio, né? Não é igual ao nosso músculo da perna e do braço, é um músculo um pouco mais requintado, vamos dizer assim. Tanto que o coração é um órgão muito nobre, né? Mas, assim, a gente precisa tratar ele como qualquer outro músculo, precisa condicionar. E o exercício físico faz com que o sangue flua melhor pelas artérias. Agora, a estase sanguínea, ou seja, ficar parado, faz com que o sangue tenha mais tendência a se coagular e formar os trombos. A Beatriz de Souza, do Rio de Janeiro, acompanhando o programa. Obrigado, dona Beatriz, que Deus abençoe a senhora, a sua linda família, acompanhando o Saúde e Fé. Angina pectoris é diferente de angina normal? Pergunta a Beatriz, doutora. Não, Beatriz, é a mesma coisa. Angina pectoris é um nome em latim, né? A gente acabou adaptando para o português para angina de peito, exatamente, mas é a mesma coisa. Que maravilha, gente. Então, doutor, para quem está em casa, então fala assim, a prevenção, o que é importante a gente levar em conta para a gente não ter esses episódios assim
abruptos de angina, doutora? Então, eu brinco com os pacientes no consultório que, assim, quando eles vêm para mim lá com um diagnóstico de diabetes no exame de sangue, um diagnóstico de colesterol alto, ou a gente faz a aferição da pressão e a pressão tá alta, eu brinco com eles, eu falo assim, ó, é como se você estivesse me contando o começo de um filme que eu já sei como é que termina, né, que eu já sei o final. Então, são estágios iniciais das doenças que podem levar, no fim, ao infarto agudo do miocárdio e, né, também a angina, enfim, AVC, outros complicadores. Então, assim, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, tem colesterol alto, é nesse momento que você tem que intervir. Deixar tudo isso controlado, evitar o tabagismo, evitar consumo excessivo de álcool, fazer atividade física e melhorar a alimentação para a gente não deixar esse filme continuar, a gente mudar essa história aí no meio do caminho.